Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos Elias, mais um vídeo aí de Unity 3D. Nesse vídeo eu vou falar sobre Floating Origin, um script para Unity que é de graça, tem lá no wiki da Unity, ou no fórum deles, não lembro, para corrigir um bug, digamos assim, de design na Unity. Não é bug, mas é uma característica que incomoda muito. Se o seu jogo tem um cenário amplo, se o seu jogo ele é grande, você dirige, você anda muito, você já deve ter percebido que quando você está perto do centro da cena, perto do ponto 000, né, no início de tudo, as coordenadas do x, no y e no z estão próximas do zero, tudo funciona bem. Conforme você avança alguns quilômetros para frente, ou para cima, para baixo, tanto faz, você começa a perder precisão, né? A sombra começa a tremer, a câmera fica chacoalhando. A câmera é uma das coisas mais perceptíveis, pelo que eu vi, principalmente se você usar o Near Clip Plane aqui da câmera, né, a visibilidade próxima dela muito baixa. Quanto menor esse valor, mais perceptível esse negócio fica. Você vê a câmera tremendo, chacoalhando, a sombra fica ruim, a luz fica zoada, a física fica complicada também. Por que isso acontece? Indo pesquisar, já tem alguns meses aí, eu vi que a Unity usa números do tipo float para a maioria das coisas dela. Então, os valores numéricos do transform, a posição do x, y e z, usam números float. Qual que é o problema? Esses números float guardam apenas 7 dígitos, 7 caracteres, né? 7 números. Então, quando você está próximo do 000, funciona com uma beleza. Conforme você se afasta, você precisa usar muitos números para casa dos inteiros, né, antes da vírgula, e vai sobrando menos números para casa dos decimais. Então você começa a perder precisão. Enquanto você está perto do centro, você consegue ter divisões da unidade. Normalmente uma unidade corresponde a 1 metro, né, em geral. Você consegue ter divisões dessa unidade, como milímetros, ou decímetros, centímetros, etc. Conforme você se afasta muito, você precisa usar mais números para a parte inteira, e a parte quebrada vai perdendo precisão. Tipo assim, se você está perto do centro, perto do 000, sua posição pode ser 0.123456, por exemplo. Tem bastante precisão aqui dos números quebrados, né? Aí você se afasta um pouquinho, você está a 5 metros da origem. É 5 ponto alguma coisa, 5 algum quebrado, né? Normalmente é raro... Opa, pouca som no vídeo, uma desgraça. É raro você estar inteiro, totalmente arredondado. Você anda um pouquinho, você já vai andar uns quebrados. Aí você andou 10 metros, você está 10 metros distante do centro, você já vai perder um número da ponta ali, ó. Aqui ficou 5, 6, 7. 7 dígitos, beleza. Até aí tranquilo, até uns 4 dígitos para os inteiros, normalmente não dá problema. Vamos supor que você está no 999 metros, vai sobrar aqui 4 dígitos para as casas decimais. Tá, então beleza. Agora se você anda 1 km, né, 1000 metros, já começa dá uma leve percepção de perda. Enquanto você estiver usando 4 dígitos, você vai sobrar apenas 3 para as casas decimais. É bastante coisa, você vai dividir uma unidade em 1000, no caso você vai ter uma precisão de milímetros, então você não vai conseguir representar nada que corresponda a meio milímetro, por exemplo. Quando você estiver andando com seu carro, a física de uma bicicleta ou de um personagem, qualquer coisa que use, né, os cálculos ali, que use os cálculos de posição, vai perder essa precisão milimétrica. Você vai ter de milímetro em milímetro. Ou seja, você não vai conseguir andar meio milímetro para frente. Vai ser numa escala, né, dividida em milímetros. Dependendo do caso, pode ficar um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Até que ainda é meio difícil de perceber, mas já começa a perceber sim. Quando você andar mais, vamos supor que você andou 10 mil unidades, vai. No caso aqui seria 10 quilômetros basicamente, né? 10.000 metros. São aqui 5.67. Sobraram apenas 2 casas decimais. Então se você estiver a 10 quilômetros da origem, enquanto você está a 999, quando você está assim, ainda beleza. Né? Você tem 3 casas decimais e uma precisão de milímetros. Se você passar mais uma unidade, for para 10.000 unidades, né? No caso, por exemplo, 10 quilômetros, você vai ter apenas 2 casas decimais para representar os quebrados. Então, se você jogar a roda do carro, por exemplo, para tentar ir para uma direção, você vai muito para lá, você vai tipo 10 centímetros para lá. 1 centímetro no caso, né? 1 centímetro no caso. Não é um décimo de unidade, mas 1 centésimo no caso aqui. Ou seja,
já vai começar a perceber travada na física. O seu jogo não vai mais fluir como ele fluía. E quanto mais você se afastar, pior ainda. Até que vai chegar um ponto que você vai perder a precisão até dos inteiros, né? Porque todos os 7 dígitos seriam usados aí para representar os números inteiros. Principalmente se o seu game for muito amplo, for uma coisa intergaláxia, né? Alguma coisa assim. Na prática, como que você pode corrigir isso? Eu quis mostrar esses números aqui para mostrar o porquê que o problema acontece, né? Acho que fica um pouquinho mais fácil de entender por que a precisão é perdida. Você pode usar um script para mover todo o conteúdo da cena, tudo que tiver aqui na cena, para o ponto de origem, para o ponto 000. É o que faz esse script Floating Origin, que tem lá no wiki da Unity, é de graça, eu vou deixar o link na descrição. Você tem que colocar ele normalmente no objeto da câmera ou no objeto do player, no objeto que contém a câmera. No meu caso eu arrastei direto para a câmera, eu acho que é a melhor coisa a fazer, vai considerar a posição da câmera. Esse script move tudo que está na cena, né, quando você passar de um certo valor. No meu caso, eu deixei aqui 900 para nunca usar mais de 3 dígitos para a parte antes do ponto. 900 eu achei um valor razoável. Poderia ser 200 ou 100, só que ele ia ficar movendo constantemente. Você andou 100 metros, pá, ele move. E essa operação de mover é uma operação meio pesada, não é muito legal. Principalmente se você tiver uma cena muito grande ou cheia de coisas, principalmente com colisores, porque ele tem que recalcular a física, com muitos rigid bodies, com muitos triggers. Aí é complicado. Talvez, dependendo do caso da cena, vai ficar muito pesado, você tem que dar uma otimizada nisso daí, eliminar alguns colliders, algumas coisas assim. Uma coisa também que eu não sei se ele move são os objetos desativados direto na raiz. Então, na dúvida, você teria que fazer um objeto filho e colocar os objetos dentro dele, né, caso esse objeto pai esteja desativado. Por exemplo, aqui todos os ônibus, tem esse ônibus aqui que é o jogável, e aqui eu tenho um ônibus desculpa aí, um ônibus articulado que está desativado. Se esse objeto estiver direto na raiz, eu acho que ele não vai mover. Como ele está dentro de um outro grupo e esse grupo está ativo, ele vai mover esse grupo. Então acredito que funciona. Pelo menos assim, no meu caso, funcionou. Com o Floating Origin, eu vou colocar para tocar e mostrar aqui embaixo. Com o script Floating Origin ativado na câmera, eu acho que ativei ele, né? Deixa eu confirmar. Vou pegar aqui novamente a minha câmera. Não ativei, eu vou ativar ele. Quando passar de 900 unidades, para testar mais fácil, eu vou colocar 100. Quando passar de 100 unidades a partir do centro, ele vai mover, né, para a posição central. A posição central está bem no canto desse canvas, tá vendo esse bloco de texto aqui, ó? Tem o canto dele aqui embaixo, onde está o cursor. Então eu vou andar com o ônibus aqui. Fica observando na parte da cena o que vai acontecer. Quando eu passar de 100 unidades, 100 metros do centro, vai acontecer o que aconteceu agora. Ele vai pegar tudo que está na cena e mover para trás de volta, considerando a posição da câmera. Se eu aproximar aqui um pouco, acho que dá para perceber melhor. Tá meio embaçado aproximar aqui agora. Aí quando seleciona a câmera fica meio... é muito amplo o zoom aqui. Agora acho que vai ficar melhor para perceber. Vamos lá, eu vou continuar andando aqui. Eu acho que o busão deve ter batido em algum lugar, né? Ele tá fora. Caraca, mano, eu quero mostrar o negócio direito, porra. Bateu mesmo. Vamos dar ré aqui. Desconsidera o desempenho, né? Jogando aqui na Unity tá embaçado e ainda tô sem placa de vídeo dedicada agora. Enfim, eu vou andar mais um pouco. A câmera vai passar 100 unidades do centro, olha lá, ele move tudo que tá, os prédios, os objetos e tudo mais. Ele move de volta pro ponto 000. Dentro da Unity dá uns lags, normalmente no game jogando eu não percebi lag nenhum. Ou quando acontece é muito pequeno. Vai depender dos colliders que você usa. Se você tiver muito objeto com collider que não tá como rigid body, normalmente dá uma complicada maior porque ele precisa reprocessar todas as posições da física, né? Eu vou parar aqui já. Se eu não tivesse esse Floating Origin, isso não ia acontecer, eu ia me afastar desse ponto central indefinidamente, podendo andar 10, 15, 20 km,
ia acontecer isso daqui, eu ia perder a precisão das casas decimais e ia zoar totalmente meu projeto. Ele ia ficar com a câmera piscando, tremendo, a sombra zoada, a luz zoada. Esse script é tipo uma salvação, ele possibilitou que eu fizesse o meu jogo com mapas relativamente grandes, que eu pensei antes que não ia dar por causa disso, né? E de um jeito que deu pra quebrar o galho, sabe? Acho que dá pra fazer coisas legais desse jeito. Sem esse script, o meu jogo teria que ter um mapa pequeno, né? Eu teria que fazer tipo uma área meia circular, de forma que a pessoa não saísse de 10 km, de 9.999, né? De 9.000 metros, de quase 10 km, a partir do centro da cena. Como se deve imaginar, isso limita muito o tamanho do mapa, seria muito ruim. Tem alguns contras. Como esse script tem que mover todos os objetos, um dos contras é a quantidade de objetos. Quanto mais coisas na cena, mais demorado vai ser, né? Então pode ser que a pessoa perceba um certo lag ali, enquanto ele move. Mas o que eu acho mais chato é que você perde algumas características. Você não pode usar mais esse static para as coisas. Marcando static aqui, eu não vou fazer isso agora, a Unity otimiza o projeto, né? Ela não move esse elemento nunca, o que tinha marcado como static, normalmente objetos de cenário. E aí tudo funciona um pouco mais fluido dentro da Unity, principalmente se você usar o Occlusion Cooling, que esconde as peças que não estão visíveis, mas ela exige que esteja marcado como static, né, antes de você dar o bake. Nave Mesh também parece que não funciona, ele depende dos objetos estarem marcados como static. Light Maps na Unity também me parece, eu não tenho certeza, mas me parece que os objetos têm que estar marcados como static, então não dá para usar Light Maps, teria que usar somente luzes em tempo real. Isso limita o projeto, né? Em alguns aspectos a luz pode ficar um pouco mais feia, mas pelo lado bom é isso, você vai poder fazer mapas grandes com cenas praticamente infinitas, coisa que não dava para fazer antes por causa dessa limitação. Você ficava com a física zoada, a sombra zoada, a iluminação zoada, a câmera tremenda, né? Aí não dá certo. Eu não vou mostrar nesse vídeo agora os efeitos disso daqui, né, da limitação dos floats, se tiver desativado. Depois eu gravo um outro vídeo sobre isso, mostrando aí a tremedeira que acontece na câmera. Se você tentou fazer mapa grande na Unity, provavelmente você já deve ter passado por isso. Se você não sabia o que era, esse é o problema. Então é só colocar o float origin na sua câmera, ou no player, ou no objeto que contém a câmera. No meu caso, esse Physics Threshold aqui eu deixei em 0, né, que ele desativaria a física, os cálculos da física dentro de uma certa distância também, a partir de uma certa distância. No meu caso eu deixei 0 porque eu uso ela para calcular distâncias em alguns elementos para ver se eu vou mostrar ou não, tipo elementos de prédios, de postes, de cenário, né? Até eu fiz 2 vídeos aí sobre cenas grandes na Unity, dicas para você desativar objetos automaticamente quando estão longe do player, e esses cálculos precisam da distância, então aqui eu tive que deixar 0 para ficar desativado, senão eu perdi esses cálculos. Esse threshold aqui é, no caso, a distância da movimentação. Eu coloquei 900 para poder aproveitar 3 dígitos. Se você quiser mais precisão das casas decimais, você pode colocar 99, por exemplo. Então toda vez que passar de 99, ele não vai chegar no 100. Ele vai mover novamente para o 0. Só que isso vai ficar acontecendo muitas vezes, principalmente se o seu jogo for de carro, de movimentação assim, né? Se for um game onde a pessoa anda a pé, um jogo de terror, talvez não tenha problema. Mas para games que as coisas se movem rápido, vai passar de 100 unidades rapidinho. Então no meu caso eu deixei ali 900, poderia ser 999 também. Se deixar 1000 já vai ser 4, então acho que por algum momento, por algum segundo ou fração de segundo, você ia perder a precisão. Eu preferi deixar com 3 dígitos aqui. Bom, é isso, espero que tenha... É um tema meio chato, meio complexo, espero que tenha ficado explicado. Se você tiver mais alguma dúvida, tenta postar aí, eu não sei se eu vou conseguir resolver, mas se for referente a esse script, quem sabe eu posso dar uma dica. Eu não sei um método melhor de fazer isso na Unity, tentei ver outras coisas, o único que eu achei que funcionou legal foi esse. Existem outras coisas que dependem de design mesmo, você fazer uma cena curta, quando chegar na borda dela carrega outra cena. Mas eu não curti muito isso, daria muito mais trabalho para o level design, para a construção do mapa, né? Fica uma coisa, no meu nível, ao meu ver, por agora, impraticável. Bom, é isso aí, o script está na descrição, se você tiver interesse dá uma conferida lá, beleza? Se o vídeo te ajudou de alguma forma, se você gostou das dicas, mais dicas eu estou compartilhando aí com o propósito de ajudar outros games indie, né? Vários games que são feitos na Unity podem se beneficiar dessas dicas aí que eu estou pegando e estudando e aprendendo.
Enfim, muita coisa eu quero compartilhar e algumas já estão compartilhadas. Dá uma olhada lá no site explorando.com.br/Unity 3D. Tem várias coisinhas lá já, inclusive alguns modelos de cenário, né, de cruzamentos de ruas que eu fiz e eu pretendo liberar, e alguns eu já liberei, né, estão lá no site. Se for do seu interesse, dá uma conferida. Meu jogo é um jogo baseado em cidade, então ambiente denso, ambiente urbano bem complexo, né, tem algumas coisas que vai dar um trabalhão para programar ainda. Então várias coisas dele eu vou compartilhando aí com vocês aos poucos. Dá uma conferida lá no site, se a mensagem de lá te interessar também. Você pode fazer uma contribuição que auxilia, né? Ajuda aí no desenvolvimento do meu game. E eu consigo dedicar mais tempo para essas coisas. Gravar tutoriais, dicas e compartilhar mais código. Eu quero compartilhar bastante coisa, apesar do meu jogo não ser open source por completo. Muita coisa eu vou liberar aí de graça para todos os games indie. Bom, é isso, já falei demais, ainda tô até meio sem voz, eu fiquei mal esses tempos aí, esses dias. Tô me recuperando, eu já tô bem, né? Mas, enfim, ainda tá. Dá uma certa canseira aqui de ficar falando. O que eu queria mostrar nesse vídeo eu mostrei, é isso então, até o próximo vídeo, valeu. Deixa aí seu comentário, seu feedback e é nóis, fui.